Olá, é, então eu estou gravando essa nossa 10ª aula aqui de maneira assíncrona e o tema dela será potencial elétrico, basicamente. E como o potencial elétrico é uma maneira de formular tudo aquilo que nós estudamos nessas 9 primeiras aulas. Antes de ir direto ao assunto, a ideia é a seguinte: o potencial elétrico é uma maneira diferente de formular a eletrostática. Então, a primeira maneira que nós vimos foi através do cálculo do campo elétrico, diretamente através das suas definições, que partem todas da lei de Coulomb para uma partícula apenas. Esse é um primeiro modo de construir a eletrostática, através do cálculo direto do campo elétrico. Não vimos nenhum exemplo do quanto isso pode ser complicado, porque isso geralmente fica reservado para cursos de eletromagnetismo. Mas quem quiser curiosidade, depois for ver um livro de eletromagnetismo, vai ver o quanto isso pode ser complicado, né? Então, por esse motivo, tem outras duas maneiras de descrever a eletrostática que são mais simples do que o cálculo direto do campo elétrico através da lei de Coulomb. São elas: em primeiro lugar, a lei de Gauss, que nós estudamos no capítulo 23 do livro. A lei de Gauss, ela tem uma certa limitação, digamos assim, no sentido de que ela se aplica melhor apenas a sistemas que apresentam um grande nível de simetria, certo? Então, existe uma outra maneira de descrever a eletrostática, que é através do conceito de potencial elétrico. E a ideia dessa aula de hoje é apresentar esse conceito, e na próxima aula, que vai ser na sexta-feira, já que quarta-feira é feriado, tá? Então eu vou precisar do horário extra de sexta-feira. Então na próxima a gente vai fazer alguns cálculos de potenciais elétricos de alguns sistemas. Hoje a ideia é fazer uma introdução mais teórica e conceitual, mais matemática, sem calcular muitos exemplos. Não sei se tem algum exemplo muito específico. Então, primeiro, para chegar nesse assunto, não necessariamente precisamos, mas eu acho que faz mais sentido falar primeiro do trabalho de uma força, certo? Então, vamos lá. O conceito de trabalho é um conceito mecânico que existe na física e que tem um significado diferente do dia a dia, né? Talvez vocês lembrem ainda disso lá de Física 1, mas esse conceito tem um significado muito diferente daquele empregado no dia a dia. Que no dia a dia qualquer esforço físico, mental, que esteja ligado, né, a uma recompensa, a um salário, algo assim, a construção de algo, é chamado de trabalho. Mas o conceito físico de trabalho é distinto desse, certo? E nós vamos aqui discutir de que maneira ele é distinto e qual é então esse significado. Basicamente, trabalho se refere ao efeito de uma força, mais precisamente quanto uma força contribui para a efetiva realização de determinado movimento, certo? Vamos ver então o que significa isso. Por exemplo, aqui nós temos um bloquinho, tá? Muito a cara da Física 1. Isso daqui é um bloquinho de massa M, onde se aplica uma força F, certo? E esse bloquinho se desloca de um
comprimento D. Então, aqui nesse caso, como a força ela tem a mesma direção, porque ela é paralela ao deslocamento, tá? E também tem o mesmo sentido, que é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, melhor dizendo. Nesse caso, o trabalho é simplesmente força vezes deslocamento, tá? Então, se fosse aqui um bloquinho de 1 kg, onde eu estou aplicando uma força de 10 newtons para mover ele por 1 metro, então esse trabalho vale 10 newtons vezes 1 metro, e a unidade newton vezes metro é uma unidade de energia chamada joule. Então isso dá 10 newton vezes metro, que é 10 joules. Joule é a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades, certo? Então essa é a nossa primeira noção de trabalho. Se o objeto se move da direita para a esquerda aqui por 1 metro, e aqui tem uma pessoa por trás aqui do bloco carregando ele, e essa pessoa se move 1 metro aqui aplicando uma força de 10 newtons para cima, o trabalho realizado por ela foi zero, porque a componente do trabalho aqui sobre o deslocamento é zero, certo? Então essa fórmula força vezes deslocamento só serve quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, que o deslocamento é um vetor. Posição final menos posição inicial, é um vetor. Tá, então aqui, por exemplo, ó, se a força ela tem um sentido oblíquo, ou seja, ela forma um ângulo θ aqui com o deslocamento, aí o trabalho já vai ser um produto escalar. Por quê? Porque só o que vai contribuir para o deslocamento aqui vai ser essa componente da força, essa componente que está na direção do deslocamento. Esse aqui é o deslocamento, o vetor, certo? Então a única componente da força que vai contribuir para o deslocamento vai ser esse pedaço bem aqui, que eu posso calcular a partir do ângulo entre os dois vetores, entre o vetor F e o vetor D. Mas o que é isso senão o cosseno do ângulo vezes o módulo de F, né? Então isso aqui vai ser um F na direção de D, que vai ser igual ao módulo da força F vezes o cosseno do ângulo. Então o deslocamento, o trabalho, ele é essa força que está contribuindo com o movimento. E aí a gente recaiu no caso anterior. Recaiu no caso anterior porque aqui agora eu tenho uma força, que é essa F cosseno θ, na direção do D. Vou botar um D chapéu aqui, na mesma direção de D. Então vai dar simplesmente força vezes deslocamento. Só que isso aqui é também a definição de produto escalar, então a gente chega na fórmula aqui acima, né? Isso é o módulo da força, módulo de um vetor, módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. É a fórmula do produto escalar. Então isso é F escalar D, certo? Então o produto escalar, então, desse modo, é uma maneira de filtrar, digamos assim, de filtrar apenas o efeito da força que está na direção do deslocamento. Uma maneira de medir o quanto essa força está contribuindo para esse movimento, porque ó, a componente vertical aqui do F, ou seja, a componente que é ortogonal aqui ao deslocamento, que é essa, vamos chamar um F ortogonal. Isso aqui não é um número 1, é o símbolo de ortogonal. Essa força ortogonal, vou botar embaixo para não aparecer, ela não está contribuindo com o movimento, porque ela está numa direção perpendicular ao movimento. Ela tende a puxar a partícula
para o outro lado e não para deslocar ele para frente, certo? Então entra apenas essa componente tangente ao deslocamento. E uma maneira simples de expressar isso é usando o produto escalar, como nós demonstramos aqui. Agora, no caso mais geral, é um caso tridimensional. Onde a trajetória é curva e a força é variável, tá? Então, o caso mais geral é tridimensional, a trajetória é uma curva qualquer e a força também varia ao longo da trajetória. Pode inclusive ser que ela varie no tempo, varie com o tempo, certo? Neste caso, então aqui a gente imagina a partícula saindo de uma posição inicial I, chegando numa posição final F, tá? E aí a gente vai separar esse caminho em pequenos pedaços aqui, que são elementos de caminho aqui, dl, vetores. É como se a gente transformasse a curva em pequenos pedaços aqui, retos, certo? Uma curva assim pode ser transformada em pedaços retos assim, ó, certo? E depois a gente faz o tamanho deles, que é esse dl tender a zero, que vai aumentar a quantidade dos dl's e que é basicamente a definição de integral. Então aqui vai nos interessar em cada ponto. Em cada ponto eu vejo aqui ponto P1. Vou ver quanto vale a força nesse ponto, a força no ponto P1, e aqui o dl no ponto P1. E aí vou ter um pequeno trabalhinho aqui, um dw, como eu escrevi bem aqui, que vai ser o produto escalar entre a força calculada nesse ponto e o dl nesse mesmo ponto. Então, quando eu faço isso ao longo de toda a trajetória e somo, que na verdade é uma soma contínua, ou seja, uma integral, nós obtemos então essa integral do ponto inicial ao ponto final do produto escalar entre a força e o elemento de caminho dl. Certo? Então isso é o trabalho do ponto inicial até o ponto final. Essa daqui é a definição mais geral de trabalho, certo? Esse é o conceito mais geral de trabalho. Essa é a definição geral de trabalho W. O trabalho a gente representa pela letra W geralmente, porque isso é uma coisa de mania de traduzir tudo do inglês, né? E no inglês trabalho é work. Então a gente traduz tudo, mas não as iniciais aqui das coisas, curiosamente. É para não ter muita diferença entre os livros de vários lugares diferentes. E aqui essa notação I setinha F quer dizer que é o trabalho onde ele tem um ponto inicial I, que nesse caso é esse ponto aqui, P, digamos um P inicial, e o ponto final aqui que vai ser um ponto P final. Esse ponto é na verdade um vetor, então eu poderia representar como um RI, é um vetor tridimensional de posição, e o ponto final é um RF, podemos chamar. Então aqui eu poderia escrever a integral de RI até RF de F escalar dl. Isso daqui é uma integral de linha, quando eu tenho assim um produto escalar entre um campo vetorial e o dl vetor, isso é uma integral de linha, como está escrito bem aqui embaixo. Vejamos agora como fica o trabalho da força elétrica. Então, a partir daqui, vou fazer uma restrição que vai valer para toda a aula. Vamos imaginar um campo elétrico e uma partícula teste presente nesse campo elétrico, tá? Então, vamos imaginar aqui uma coisa que nós já discutimos algumas vezes, que aqui tem uma certa carga que vai ser a fonte do campo, e aqui vai ter um tal campo elétrico gerado por essa fonte, e bem aqui sujeito a esse campo elétrico vai ter uma carga teste Q.
Então o que nós vamos estudar aqui é o trabalho realizado por esse campo elétrico sobre essa carga. Então é sempre assim, é o trabalho realizado, ó, realizado pela força elétrica, certo? Então bem aqui vai ter uma força elétrica que vai ser a carga teste vezes o campo, porque foi assim que nós definimos o campo elétrico, força sobre carga. Então se eu passo a carga multiplicando, eu volto para cá. E aí o nosso trabalho agora é entender como é possível introduzir aqui uma noção de energia potencial que simplifique os cálculos e que nos dê também uma outra intuição sobre os fenômenos que estão acontecendo, certo? E na verdade daqui nasce o conceito de potencial elétrico, que é fundamental quando a gente estuda circuitos, que vai ser nosso próximo passo depois desse capítulo, iniciar circuitos. Bom, para uma carga pontual Q sujeita a um campo elétrico E, como eu falei, a força sobre, ou seja, a força atuante sobre essa carga Q é a força elétrica, que é dada por essa expressão, carga vezes campo. Então é preciso distinguir uma coisa aqui. Olha, o campo é o que faz com que a carga Q sofra a ação dessa força F. Então a força F, ela atua sobre a carga Q, sempre. Então essa carga Qzinha está aqui, e a força F, nesse caso a força elétrica, está atuando sobre a carga Q. Muito bem. Desse modo, então, se o campo elétrico faz Q se deslocar de um ponto inicial a um ponto final, olha só, o campo elétrico faz a carga se deslocar de um ponto inicial a um ponto final. O trabalho realizado sobre a partícula é dado por essa expressão aqui. Então a carga Q, ela sofre a ação do campo elétrico aqui. E qual é essa ação? É aplicar uma força, que vai ser a carga vezes o campo. Só que a força também é massa vezes a aceleração. Então isso vai fazer com que a carga se movimente sob a ação dessa força. E aí ela vai se movimentar de algum modo e vai sair dessa posição inicial e vai para uma posição final. Então perceba que durante esse trajeto a força elétrica realizou trabalho sobre a partícula. A gente pode calcular e eventualmente descobrir que foi nulo, mas em qualquer caso, esse trabalho vai ser dado por essa mesma expressão aqui, que é força, como nós vimos, escalar dl. Só que a força elétrica não é qualquer, ela é carga vezes o campo elétrico. Então eu substituo aqui, e como a carga teste é uma constante, porque ela é só uma carga teste, ela não é uma distribuição que vai variar com posição nem nada, ela sai da integral. Então o trabalho vai ser dado pela carga vezes a integral de linha do campo escalar dl. Essa integral de linha do campo é uma coisa muito importante e nós vamos falar ainda muito sobre ela, tá? Essa é a primeira vez que ela aparece. Então aqui essa integral seria o trabalho dividido pela carga, se eu passar o Q dividindo, né? Então essa integral é uma medida de energia por unidade de carga. Vamos ver melhor isso depois. Então, por exemplo, calcule o trabalho realizado pelo campo E, que é o campo da carga pontual Q maiúsculo. Ó, essa carga pontual é Q maiúsculo. Aqui, onde essa carga é 100 coulombs. Tá, então calcule o trabalho realizado por esse campo sobre a carga teste, que é igual a 1 coulomb.
para levá-la da posição inicial RI até a posição RJ. Então nós temos que calcular o W de AF, né, que é carga teste vezes a integral de I até F do campo elétrico escalar dl, né? Então isso vai ser Q integral de I até F do E escalar dl. Então quem vai ser o dl aqui? Aqui já entra uma questão. Ó, esse R chapéu é coordenadas esféricas. Então eu estou supondo assim que é um ponto tangente à esfera. Esse R chapéu. Não interessa muito onde ele está aqui. E nós vamos discutir melhor depois o porquê. Então ele vai sair de um raio aqui igual a 3 e vai chegar aqui num raio igual a 10. Ele não, ela. A carga teste. Certo? Então esse R vai variar dali até ali. Então esse dl eu posso muito bem pegar como sendo essa reta aqui, que vai ser paralela ao R chapéu, que é o vetor que é sempre normal à esfera. Então esse produto escalar fica carga vezes a integral de I até F de 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre R2 R chapéu escalar dl, que vai ser um dr R chapéu, certo? dl, eu tô dando isso daqui, tá? Como um dado da questão, onde o dl é o dr R chapéu. Então isso fica trabalho de AF é igual Q vezes a integral de AF do campo escalar dl. E aí vimos que isso vai dar, vou escrever aqui do lado, Q vezes integral de AF de 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre R2 R chapéu escalar dr R chapéu. Certo? Então, trabalho de AF fica 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre Qzão não tem sobre, né? Essas são as constantes. E ali fica a integral de 1 sobre R2 do ponto inicial ao final de R escalar R, que é 1. Então fica Qzão sobre 4π ε0 integral de dr, que eu esqueci aqui, sobre R2, indo do ponto inicial ao final. Mas eu disse que o inicial é um raio igual a 3, dado do problema. E o final é R igual a 10, também dado do problema. Então essa integral é de R igual a 3 até 10. Então fica Qzão sobre 4π ε0. E aí fica a integral de 1 sobre R2. Integral de 1 sobre R2, ela é a integral de R a menos 2, né, que é a integral tabelada de potência. Então fica R a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que dá menos 1 sobre R. Então isso vai dar menos 1 sobre R, variando de 3 a 10. Então isso vai dar Qzão
sobre 4πε0 vezes menos 1 sobre 10. O menos é da fórmula, então, e mais 1/3, né? Porque vai ter o menos da fórmula aqui e o menos da integral definida, certo? Então fica mais. Aí fica 1/3 menos 1/10. Que eu posso escrever assim: 10 menos 3 sobre 30, 7 sobre 30. Então vejam que aqui dentro, na verdade, dá positivo. Então isso dá Q1, que é 1, Q2, que é 10, 4πε0 vezes 7 sobre 30. Então corta aqui esse 0, fica 7 sobre 12πε0 joules, né? Supondo que eu vou substituir o πε0 depois aqui. Então esse é o trabalho medido em joules, certo? 7 sobre 12πε0. Veja que o trabalho é, nesse caso, uma grandeza positiva. E é justamente isso que nós vamos discutir, o sinal do trabalho realizado por uma força. Então esse trabalho ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Caso nulo eu já discuti, que é quando a força é perpendicular ao deslocamento. Aliás, é bom enfatizar um pouco isso, tá? Então o trabalho ele pode ser nulo também. Mas vamos ver primeiro aqui quando ele é positivo ou negativo. Certo. Bom, então se a partícula se move no mesmo sentido da força resultante, que é F, tá? Então eu vou trabalhar só com a força resultante aqui, não vou analisar várias forças atuando, porque senão vai ser nesse momento vai ser uma complicação desnecessária. Então, se a partícula se move no mesmo sentido da força resultante F, essa aqui, né? Então bem aqui tem uma partículazinha de massa m, que no nosso caso de interesse aqui, ela é mais caracterizada pela carga do que pela massa propriamente. Então essa força realiza um trabalho positivo sobre a partícula, certo? Então a força ela está indo mais ou menos no mesmo sentido do deslocamento, não está indo contra o deslocamento, certo? O que significa isso na verdade? Significa que o ângulo θ entre a força e o deslocamento vetor elemento de deslocamento, na verdade dl, é um ângulo entre 0 e 90 graus, como eu escrevi aqui, tá? Então isso é estar no mesmo sentido da força. Significa que o ângulo entre a força e o deslocamento é sempre entre 0 e 90. Então isso vai ser um trabalho motor, vai ser um trabalho positivo. Por quê? Porque o produto escalar entre F e dl vai dar positivo, que vai dar o cosseno do ângulo entre 0 e 90, certo? Ó, o que eu estou dizendo é o seguinte: F escalar dl vai ser F vezes dl vezes cosseno θ. E esse cosseno θ, como θ está entre 0 e 90, esse cosseno vai ser positivo, tá? Outra possibilidade é que se a partícula se desloca no sentido oposto ao da força resultante. Tá? Então, se isso acontecer, se a partícula se deslocar no sentido oposto ao da força resultante, o que significa isso no sentido oposto? Significa que o ângulo entre a força e o deslocamento é maior que 90, menor do que ou igual a 180, que é o caso dessa figura aqui, ó. A força e o deslocamento estão formando um ângulo θ, que é um ângulo obtuso. No primeiro caso era um ângulo agudo, entre 0 e 90. No segundo caso, um ângulo obtuso, certo? Então essa mesma força vai realizar um trabalho negativo sobre a partícula. Então aqui nesse primeiro caso, W
é positivo, no segundo caso aqui W é negativo, certo? Fazendo com que ela perca a energia cinética, ou seja, perca a velocidade. Então, quando uma força está aplicando um trabalho positivo, a partícula ganha velocidade. Nós vamos ver isso com mais precisão ainda agora, daqui a pouco, certo? E quando a força é contrária ao deslocamento, a partícula perde energia cinética, portanto perde velocidade. Muito bem. O trabalho nulo que eu falei é quando a força é perpendicular ao deslocamento. Então, se o deslocamento é um vetor assim e a força é um vetor assim, que forma um ângulo reto com deslocamento, então o trabalho vai ser força, vamos supor que seja um deslocamento infinitesimal, tanto faz. Então vai ser um pequeno trabalho aqui, vai ser força escalar dl, que vai ser F vezes dl vezes cosseno do θ, só que nesse caso θ é 90 graus. Então isso é F dl cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Então esse trabalho vai ser nulo. O caso de um trabalho nulo não é um caso totalmente desprezível, certo? Isso aqui é um trabalho nulo. Esse trabalho nulo não é totalmente desprezível. Existe um caso importantíssimo em que o trabalho da força é nulo, que é a força centrípeta. Certo? Então, se tem um movimento aqui, não necessariamente precisa ser circular o movimento, mas um movimento que tem uma força centrípeta, ela está sempre perpendicular, vamos supor, no sentido anti-horário aqui. Então essa vai ser a velocidade. E a velocidade é a derivada do deslocamento, né? É um dr dt. Então ela está sempre paralela ao deslocamento. Entendido isso pontualmente, né? Ela está sempre paralela ao dr, que é o deslocamento infinitesimal, não ao r, que é outra coisa. Então aqui a força centrípeta, ela sempre vai estar ortogonal ao vetor de deslocamento, que é paralelo à velocidade, né? Porque a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, a força centrípeta, ela sempre vai ter um trabalho nulo. Né? Porque vai ser o módulo da força centrípeta vezes o dr vezes o cosseno de 90 graus. Que a força vai ser sempre perpendicular ao deslocamento. Isso significa que uma força centrípeta não realiza trabalho. Certo? Exemplo aqui para não passar batido. Um ponto interessante, importantíssimo aqui da gente discutir, ainda na questão mecânica, não exatamente eletromagnética, mas da qual nós vamos considerar o caso elétrico como caso particular, é o teorema trabalho-energia cinética. É o teorema que dá a equivalência, a igualdade entre o trabalho e a variação de energia cinética. Então vamos lá. Esse teorema afirma que o trabalho realizado pela força resultante sobre uma partícula de massa m se movendo aqui numa certa trajetória, que é um caminho c, certo? Então nesse caso aqui, quando estiver atuando uma força, o trabalho realizado por essa força resultante é igual à variação da energia cinética da partícula. Tá? Então isso é o que está escrito bem aqui. Vamos entender isso devagar. Certo? Então, sendo a energia cinética K dada por meio de mv²
onde V é a velocidade da partícula em módulo e m é a massa da partícula, isso aqui é a energia cinética. Mais um caso de tradução do inglês, né? K vem de kinetic, sei lá, kinetic, algo assim, certo? Que significa cinético ou cinemático, tanto faz, certo? Então a energia cinética é dada por meio de mv². E esse teorema da trabalho de energia cinética diz que o trabalho é realizado por uma força para ir de um ponto inicial até um certo ponto final. Esse trabalho para ir do ponto inicial ao ponto final, como eu escrevi aqui embaixo, ó, aqui embaixo, é igual à variação de energia cinética nesse mesmo trajeto. Ou seja, na verdade eu escrevi errado aqui, é energia cinética final menos energia cinética inicial. E pela fórmula da energia cinética aqui em cima, isso é meio de m v final ao quadrado menos meio de m v inicial ao quadrado. Vejamos por que isso é válido. Então, muito bem. A gente tem que demonstrar então que o trabalho, que é a integral de I do ponto inicial até o final, né, de f escalar dl, a gente tem que mostrar que isso vai ser a variação de energia cinética do ponto inicial ao final, né? Como é que a gente faz isso? Bom, então primeiro a gente usa a segunda lei de Newton, né? Como a gente está trabalhando aqui com o caso de uma partícula se movendo, então vale a segunda lei de Newton dessa forma aqui: massa vezes a aceleração. Então a força vai ser massa vezes a aceleração escalar dl. Lá no Halliday, se eu não me engano, em vez de dl ele usa ds. Eu acho isso um pouco confuso porque para mim ds é um elemento de área, mas tudo bem. dl para mim aqui é um elemento de comprimento. Então isso dá m integral de I a f de a escalar dl. E aqui eu vou escrever a aceleração como sendo a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então a aceleração vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo escalar o que já estava lá dl, né? Aí aqui eu repito e faço uma mudança de variável que é mais ou menos a mesma coisa que simplesmente multiplicar e dividir por dt, tá? Por que multiplicar e dividir? Porque se eu cortar esse dt com esse, eu volto aqui para cima. Certo? Então aqui isso vai dar m integral do ponto inicial ao final de dv dt. E aqui eu observo que como dl é o elemento de deslocamento, ele dividido pelo tempo vai ser a própria velocidade. Então isso é na verdade dv dt escalar v integrado no tempo. Então vamos fazer uma pausa aqui nesse resultado para observar uma coisa que vem de uma regra de diferenciação, ou seja, uma regra de derivada de campos vetoriais. Nesse caso o campo vetorial é o campo da velocidade aqui, uma função vetorial, trabalho de I a F. Bom, e o que é isso? Basicamente, ó, observar que a derivada em relação ao tempo da velocidade ao quadrado é a derivada em relação ao tempo de um vetor ao quadrado. Existe, é o produto escalar dele com ele mesmo.
né, e dá o módulo dele ao quadrado. Então estou usando uma propriedade bem aqui de vetores, né, que é o seguinte: um vetor ao quadrado é igual ao seu módulo ao quadrado, que é igual a ele escalar ele mesmo, tá? No livro aí de álgebra vetorial vocês devem encontrar essa fórmula certamente, certo? Ou também é um livro que discuta caminhos, geometria diferencial de curvas, deve ter isso lá. Ou álgebra linear também, ou início de livros de eletromagnetismo também, ou de mecânica clássica. Então tem muito lugar para consultar isso aqui, essa pequena propriedade que eu destaquei aqui no cantinho, certo? Muito bem. Então, a derivada do produto escalar tem uma regra também, né, que diz que isso é muito parecido com a derivada de funções escalares. Então, é a derivada da primeira escalar a segunda, mais a primeira escalar derivada da segunda. Como elas são a mesma, e como o produto escalar é simétrico, ou seja, como o vetor, digamos assim, um vetor A escalar B é igual a B escalar A, né? Então, na verdade, esses dois termos são iguais, e os dois são iguais a dv dt. Então eu percebo que a derivada de v ao quadrado em relação ao tempo, na verdade, é 2 vezes dv dt. E aí, isolando esse vetor, dv dt escalar v. Então, isolando esse produto escalar aqui, eu descubro que dv dt escalar v é, na verdade, meio da derivada de v ao quadrado em relação ao tempo. Então aqui eu tenho essa relação e tenho essa aqui embaixo. Vou substituir essa de baixo na de cima. Substituindo, temos o seguinte, que o trabalho da posição inicial à final é igual a massa vezes a integral do ponto inicial ao ponto final de meio vezes a derivada em relação ao tempo de v ao quadrado, né? Tudo isso dt. Então, passando esse meio para fora por ser constante, fica meio de m integral de i até f da derivada de v ao quadrado dt. E isso é a integral da derivada de uma função, que é a própria função. Ou eu posso também dizer que eu estou cortando aqui, ficou a integral de dv ao quadrado. Então isso dá meio de m v ao quadrado indo de i a f. Portanto, o trabalho do ponto inicial ao ponto final vai ser meio de m v final ao quadrado menos meio de m v inicial ao quadrado, que é justamente a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou seja, variação de energia cinética. Então fica assim demonstrado o teorema trabalho-energia cinética, certo? Que é um passo importante aqui para o que nós vamos discutir. Interessante desse teorema notar alguma coisa, que é o seguinte: se o trabalho é positivo, significa que a força F acelera, né,
acelera positivamente a partícula. E por esse teorema que nós vimos agora, né, como o trabalho é a variação de energia cinética, isso significa, e o trabalho é positivo, que a variação de energia cinética é positiva. Isso significa então que a partícula ganhou energia cinética através da realização de trabalho pela força F. Olha que interessante. Então a força F realiza um trabalho sobre a partícula. Se esse trabalho for positivo, então a partícula vai ganhar energia cinética, o que significa que a sua velocidade aumentou. Por outro lado, se o trabalho for negativo, isso significa que o ΔK é negativo, o que significa que a partícula perdeu energia cinética devido à realização de trabalho sobre ela, né? Pela realização de trabalho pela força F sobre a partícula, sobre ela, a partícula, certo? Então é isso. Trabalho positivo, a partícula ganha energia cinética. Trabalho negativo, a partícula perde energia cinética. O que significa que no primeiro caso, trabalho positivo, uma força está ajudando o movimento, está empurrando a partícula, fazendo ela ficar mais rápida. No segundo caso, um trabalho negativo, a força está atrapalhando o movimento, está freando a partícula, porque está fazendo ela perder energia cinética, ou seja, perder velocidade. Ela está freando, está reduzindo a velocidade. Bom, vamos então ver como isso conduz à ideia de energia potencial e à ideia de conservação da energia. Primeiro, vejamos qual é a ideia da variação de energia potencial. Nos casos de maior interesse, para contrabalancear a variação de energia cinética, introduzimos o conceito de energia potencial. Eu digo nos casos de maior interesse porque nós vamos estudar inicialmente, então é no interesse do momento, da disciplina, do nosso contexto, apenas forças conservativas. Que são as forças que permitem considerar uma grandeza chamada energia potencial. Essa energia potencial, ela seria ela está associada à possibilidade de movimento. Quando o movimento acontece, a energia potencial se transforma em energia cinética. Tá? Então, é impossível falar de energia potencial sem falar de conservação da energia. Porque nós vamos chamar de U essa energia potencial e a energia mecânica vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Vai ser a energia mecânica. Energia cinética mais potencial. É interessante notar, como curiosidade aqui, que esse conceito de potencial vem, na verdade, da física de Aristóteles, onde ele dizia que tudo que existe, tudo que se realiza já existia em potência, ou seja, estava esperando se concretizar, né?
Então aqui é uma ideia que curiosamente ainda guarda uma semelhança com a ideia antiga e original lá de Aristóteles, apesar da nossa física hoje ser muito distinta da dele. Então a ideia aqui é descobrir um modo de definir uma nova grandeza chamada energia potencial, que vai nos ajudar a entender o conceito de conservação da energia e daí descrever o movimento de uma maneira mais simples, certo? E aí a gente vai ver que quando a energia potencial aumenta, a energia cinética diminui e vice-versa. Quando o corpo perde energia cinética, a energia potencial está aumentando, ok? Muito bem, então vamos pensar aqui num exemplo gravitacional para entender melhor o que significaria uma variação de energia potencial, né? Então aqui no caso gravitacional existe uma energia potencial, certo? Que é chamada energia potencial gravitacional. Essa energia é dada por menos G emissão Mzinho sobre R. O que é cada negócio desse? Então isso aqui é uma interação entre um corpo de massa Mzão, nesse caso pode ser a Terra, e um corpo de massa Mzinho aqui, que pode ser considerado uma partícula à primeira vista, que poderia ser um satélite, por exemplo, ou uma nave espacial, algo assim. Ou um planeta também, certo? Muito bem. Essa energia potencial, veja que ela está relacionada a uma constante fundamental da natureza, né? Que é a constante gravitacional newtoniana. E as massas das duas partículas. Então a energia, nesse caso, é a energia de um sistema. Essa daqui é a energia de um sistema. Nesse caso é o sistema Terra mais satélite, digamos assim. Certo? Terra mais satélite. Então esse vai ser o sistema. O que acontece? Acontece que essa energia potencial depende do raio. Então ela tem uma expressão mais ou menos assim. Está aqui o raio. Está aqui a energia potencial. Ela é negativa do tipo menos 1 sobre R. Então ela vai ter um aspecto mais ou menos assim. Esse daqui vai ser o U igual a menos G emissão Mzinho sobre R. Então perceba que quando o corpo estiver nesse raio R1 aqui, inicial, quando o satélite estiver nessa órbita inicial mais baixa, mais próxima da Terra, a energia potencial dele vai ser baixa, porque ela vai bater bem aqui, ó, né? Então aqui vai estar o R inicial. Quando ele salta aqui por essa trajetória amarela que eu desenhei, por exemplo, para um outro raio final, a energia potencial dele vai subir, vai estar aqui nesse outro ponto. Então aqui vai estar a energia potencial inicial e aqui em cima a energia potencial final. Então isso significa que à medida que o satélite se afasta da Terra, a energia potencial ela aumenta. Então existe uma diferença de energia potencial entre as duas órbitas. Bem aqui existe uma diferença de energia potencial, certo? Que é a energia potencial final menos a energia potencial inicial. E essa energia potencial, no caso da gravitação, a energia potencial gravitacional, ela satisfaz a conservação da energia. O que significa que quando a partícula saiu aqui da posição inicial, do RI, e foi aqui para o R final, para a órbita final aqui, posição final onde eu escrevi, certo?
Quando isso aconteceu, a partícula ganhou energia potencial, como a gente discutiu aqui no gráfico, certo? Ela ganhou energia potencial. Então, pela conservação da energia, isso significa que ela perdeu energia cinética. Então, é mais ou menos o que a gente percebe toda vez que lança um objeto para cima. Quando a gente está com uma moeda aqui, nessa altura, a gente joga ela com uma velocidade alta. Aí ela vai perdendo velocidade e ganhando altura, até que ela chega numa altura máxima e desce de novo. Então aí está a energia, conservação da energia. Ganho de energia potencial e perda de energia cinética na subida e vice-versa na descida. Esse daqui é o caso da energia potencial gravitacional, está ligada às órbitas. Vejamos agora qual é a ideia matemática da energia potencial. Então vamos nos aproximando devagar desse conceito de vários lados, né? De vários pontos de vista. Bom, matematicamente temos o seguinte, que o trabalho é uma integral de linha, como nós já vimos, que é essa integral bem aqui, né? Esse é o trabalho. Para que essa integral não dependa do caminho, é suficiente que a força F possa ser escrita como sendo menos o gradiente de uma função escalar. Então, matematicamente, poderia ser gradiente de uma certa função. Essa que é a exigência. Só que botar um mais ou menos aqui é simplesmente uma questão de tomar F como sendo menos U. Então, isso é uma bobagem, tá? Geralmente na física a gente bota esse menos aqui, que é justamente para facilitar o significado do U como sendo a energia, que vai dar a conservação da energia, tá? Então é por isso que tem esse sinal, por causa da conservação da energia. Mas poderia muito bem ser um φ aqui, só que aí no caso o φ seria menos a energia potencial, então o menos ia aparecer de qualquer jeito. Muito bem. Para que o trabalho dado por essa integral de linha bem aqui não dependa do caminho, ou seja, o que é o caminho? É como a partícula saiu da posição inicial para a final. Como ela saiu da posição inicial para a final. Então ela pode ter ido assim, ela pode ter ido oscilando aqui, ou ela pode ter ido assim e volta, e volta, e volta, e passa, e depois volta. Se essa força F em questão, a força resultante em questão, puder ser escrita como menos o gradiente de uma função escalar, como está escrito aqui embaixo, se isso puder acontecer, essa função U vai ser justamente a energia potencial associada à interação física representada pela força F. Então a situação é a seguinte: a gente tem uma força F, essa força representa uma interação da natureza, que no nosso caso vai ser a interação elétrica. Se essa interação puder ser representada como menos um gradiente, então a gente pode chamar essa função escalar, cujo gradiente dá a força, de energia potencial associada a essa interação, certo? Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque não é toda força que respeita isso, certo? Então, uma força que respeita isso aqui é uma força chamada de força conservativa, que nós vamos ver daqui a pouco que ela dá a conservação da energia. Só que existem forças não conservativas. Por exemplo, a força de atrito, que é igual a menos uma constante vezes a velocidade. Essa força depende da velocidade, por isso ela não é conservativa. E nós vamos ver daqui a pouco que a força elétrica justamente se encaixa nesse caso aqui de uma força conservativa, certo? Muito bem. Então,
vamos à demonstração disso aqui. Ou seja, tem um fato aqui sendo estabelecido, né? Não é apenas uma definição. Tem um resultado aí, que é o seguinte: quando a força for menos um gradiente, essa integral que define o trabalho não vai depender do caminho. Então vejamos por quê. De fato, se a força for menos um gradiente, então a gente pode substituir isso lá no trabalho, aqui no trabalho. Então fica a integral do ponto inicial ao final de f escalar dl, que dá a integral de i a f de menos gradiente u escalar dl. Mas o que é o gradiente e o que é o dl, né? Então o gradiente vai ser esse vetor cujas componentes são as derivadas parciais de u, que é dρ u, dρ x e chapéu e assim por diante. E o dl é tão somente dx e chapéu dy j mais dzk, certo? Então calculando esses produtos escalares fica só i com i, que dá esse primeiro termo, né? dρ u, dρ x, dx, i escalar i dá 1, vira escalar. Depois j com j, dρ u, dρ y j, escalar dy j chapéu, vai dar esse segundo termo, e a mesma coisa para o z, que eu vou pegar esses dois termos aqui e vai dar esse último aqui. Muito bem. Então fica a integral dessa expressão bem aqui no meio. Só que isso é exatamente uma diferencial exata, como eu escrevi aqui do lado, que significa que isso é simplesmente o du. E é aqui que está, nesse passo que eu pintei de amarelo, que é o ponto crucial. Eu só posso dizer que isso é uma diferencial du, que eu posso integrar como sendo simplesmente u, só posso fazer isso por causa desse gradiente aqui, certo? Que vai fazer com que essa diferencial seja exata, ou seja, ela dê exatamente um du. Existem diferenciais que não são exatas, certo? Por isso que a gente está chamando a atenção para esse fato. E o menos da fórmula aqui, que vem do menos gradiente, né, que ficou aqui na frente esperando. Então fica menos a integral de i até f de du. Integral de dx é x, né? Integral de dx é x. Então aqui fica menos u de i até f, ou seja, menos da fórmula, entre parênteses, u calculado no ponto final menos u calculado no ponto inicial, ou seja, menos a variação de u. Princípio da conservação da energia. Então vimos aqui a demonstração de que o trabalho não vai depender do caminho, porque ele vai ser justamente uma função escalar calculada no ponto final menos uma função escalar calculada no ponto inicial. Por esse motivo ela não depende do caminho, certo? Só depende dos pontos inicial e final, é isso que eu quero dizer, com não depende do caminho. E isso é o que conduz o princípio da conservação da energia, certo? Então vimos que existe uma energia potencial U. Quando existe uma energia potencial U cujo gradiente é menos uma força, temos que o trabalho, acabamos de demonstrar isso, né, não vai depender do caminho e vai ser igual a menos a variação dessa energia potencial. Vimos também, lá no teorema trabalho e energia cinética, que o trabalho é igual a variação da energia cinética. Ora, então igualando 1 e 2, né, igualando o trabalho com o trabalho, fica menos variação de energia potencial igual a variação de energia cinética, que implica ΔU mais ΔK igual a zero, ou seja, a variação de U mais K igual a zero. O que pode ser expresso também dessa outra forma, né? Menos a variação de U é a variação de K, variação de U é UF menos UI, variação de K, KF menos KI. Então, distribuindo o sinal aqui,
e organizando inicial de um lado e final de outro, chegamos a essa conclusão circulada de amarelo aqui, de que a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial é igual à soma da energia potencial final com a energia cinética final. Portanto, existe uma grandeza, que é a soma de U com K, chamada energia mecânica, que é a soma da energia potencial U com a cinética K, e que essa grandeza é conservada, ou seja, ela não muda na passagem do ponto inicial para o ponto final. Não só ela não muda, como isso também não depende do caminho. Pode ser qualquer caminho aqui, vai dar a mesma coisa. Porque tudo isso que nós discutimos é independente do caminho, certo? Justamente pelo fato da força ser menos um gradiente, é que ela vai ser independente do caminho. Não interessa qual seja esse caminho. Pois bem, resumindo, uma força do tipo menos gradiente é uma força conservativa, uma força que garante a conservação da energia. Certo? Então vamos voltar aqui para o nosso assunto, que a gente estava passeando um pouco na mecânica, né? Vamos aplicar isso agora no nosso caso, que é da energia potencial elétrica. O que é essa energia potencial elétrica? Então, muito bem. O que acontece é que a força elétrica Fe, dada pela lei de Coulomb, é uma força conservativa, pois existe uma função energia potencial U tal que a força é menos o gradiente de U, sendo F a força elétrica. Então, vamos ver na próxima aula que energia potencial é essa, como calcular ela para vários casos e etc, etc. Certo? Fazendo uma construção muito semelhante à generalização que nós fizemos para a lei de Coulomb, onde nós partimos da lei de Coulomb para uma partícula, depois para duas, n partículas e uma distribuição contínua. A gente pode fazer a mesma coisa usando agora o potencial. A gente vai calcular o potencial de uma carga pontual, depois de duas cargas, n cargas, etc. Até uma distribuição contínua. Então, se existe uma função escalar U tal que a força elétrica é igual a menos o gradiente dela, então essa função U é a nossa requerida energia potencial elétrica. Como é que a gente pode chegar nesse conceito? Já temos uma primeira expressão aqui em termos do campo elétrico. De que maneira? Observando que, como nós já vimos, menos a variação da energia potencial é a variação da energia cinética, né? Então, nessa igualdade aqui, o que nós temos é a conservação da energia. Só que nós já vimos também que a variação de energia cinética é igual ao trabalho. Então, bem aqui nessa igualdade, usamos o teorema trabalho, energia cinética. Só que o trabalho é definido como sendo a integral de um ponto I até um ponto F da força escalar dl. Então, juntando esse primeiro aqui com esse último aqui, passando menos para lá, fica a variação de energia potencial igual a menos integral de I a F de F escalar dl. E finalmente aqui, lembrando que a força é igual a carga vezes o campo.
e a carga é uma carga teste, que está sujeita ao campo E, então essa carga é constante. Então ela sai da integral e fica menos que integral de IAF de escalar dl. Então eu ainda não disse qual é a expressão da energia potencial elétrica, mas partindo só do que nós já discutimos, é possível dizer que a variação dessa energia potencial elétrica é igual a menos Q vezes a integral de EF de E escalar dl. Então olha só, de novo aqui, a integral de E escalar dl aparecendo, e ela vai aparecer muito ainda. Então isso nos dá um jeito de calcular a variação de energia potencial sabendo o campo, certo? Então essa expressão ela serve para, dado o campo E, calculamos variação de energia potencial a partir dele. É para isso que serve essa fórmula, né? Agora vejamos uma propriedade interessante da energia potencial elétrica. A energia potencial, em geral, ela tem uma propriedade que é a seguinte: como a força é menos um gradiente da energia potencial, como o gradiente na verdade é uma derivada, ela não enxerga, digamos assim, constantes, porque a derivada da constante é nula. Desse modo, existe uma ambiguidade na definição de U. Definimos a variação de U, sabemos calcular a força a partir de U, mas na própria definição da energia potencial U existe uma ambiguidade, que é, ela sempre está definida a menos de uma constante, certo? Então, se eu substituir, essa setinha significa vamos supor que eu substitua a função U por uma função U', que é definida como sendo U mais uma constante U0, zero constante. Será que isso vai influenciar na força? Bom, então a gente avalia o menos gradiente de U'. Então ele é menos o gradiente de U mais U0, que foi assim que eu escolhi U'. Fica menos gradiente de U menos gradiente de U0. Então, sendo U0 uma constante e sendo o gradiente uma derivada, esse gradiente dá zero, portanto, isso resulta menos gradiente de U. Conclusão então que eu chego é que menos gradiente de U' é igual a menos gradiente de U. Mas esse daqui é a própria força, né? Portanto, a força ela é menos gradiente de U, mas é também menos gradiente de U'. Isso significa que para efeitos de cálculo da força, adicionar ou subtrair uma constante a uma dada energia potencial não vai influenciar em absolutamente nada da dinâmica da partícula. Por quê? Porque a dinâmica da partícula é dada pela segunda lei de Newton, pela força. Então, repetindo, somar ou subtrair uma constante a uma energia potencial dada não vai influenciar em nada da dinâmica da partícula. Essa liberdade de adicionar uma constante ao potencial sem alterar o seu efeito físico, que é a força, é um exemplo de uma coisa presente na física chamada liberdade de calibre. Então, a liberdade de calibre ela é uma liberdade de escolha sobre uma função, e que pelo fato de existir essa liberdade significa que essa função não tem um significado físico estrito, apenas com as condições que são dadas. Então, ele não é exatamente uma grandeza física no sentido mais estrito do termo,
Isso significa que a energia potencial ela não é uma grandeza física no sentido mais estrito do termo, porque ela não está definida de modo único. Então eu não posso associar a um sistema um único valor de energia potencial. Mas nós podemos fazer uma convenção e essa convenção consiste em definir um ponto de referência, o que significa escolher um calibre. Então, no nosso caso aqui da energia potencial elétrica, essa convenção ela significa escolher o valor da energia potencial num certo ponto. Geralmente nós escolhemos essa referência como sendo o infinito. Por que isso? Porque nós esperamos que todos os campos, por mais simples ou complicados que eles sejam, eles vão se anular no infinito. Porque todos os campos, no fundo, vêm de partículas cujo campo varia com 1 sobre R2, que tende a zero quando R tende ao infinito. Então, todos os campos, no fundo, vão tender a zero no infinito. Então, é de se esperar, né, que também aconteça isso com a energia potencial. Então, para que a energia potencial se livre dessa ambiguidade e ela tenha um significado mais intuitivamente físico, ou seja, mais próximo do que nós esperamos como sendo um comportamento físico, nós fixamos o valor dela no infinito como sendo igual a zero. Como é que a gente faz isso? A gente define o i igual a zero no infinito. Então, isso significa que, pegando a expressão da variação da energia cinética aqui, que é essa, como nós vimos, essa aqui, tá? Essa é a expressão da variação de energia potencial, ΔU. Essa variação ela é igual à energia final menos a energia inicial, né? Por definição. Então, se eu definir a energia inicial como sendo zero no infinito, isso significa que ao mesmo tempo eu vou trocar I por infinito e ao mesmo tempo eu vou fazer o I tender a zero. Então esse UF vai ser a própria U, a própria energia potencial elétrica no caso. Então isso significa que a energia potencial elétrica vai ser menos Q vezes a integral do infinito até um ponto final de E escalar dl. Agora, para a gente ter uma notação, digamos, um pouquinho mais cuidadosa, um pouco mais precisa com o que está acontecendo, nós vamos ter agora a energia potencial calculada num ponto R como sendo igual a menos a carga vezes a integral do infinito até o ponto R de E escalar dl. E essa vai ser a nossa definição geral de energia potencial elétrica. Essa não vai ser a expressão que nós vamos utilizar para calcular a energia potencial, porque de fato isso não corresponde à ideia de simplificar tudo, né? Porque a ideia de simplificar tudo é não trabalhar com campo e sim com potencial. Então, como é que eu vou simplificar se eu calcular a energia potencial a partir do campo elétrico, que é super complicado de calcular? Então, a ideia é outra, que nós vamos ver na próxima aula, na sexta-feira. Vai ser como calcular a energia potencial numa configuração dada, e vocês vão ver que isso é mais simples do que calcular o campo elétrico, certo? Então, basicamente, essa foi a discussão de hoje. Como sempre, ainda que essa aula tenha sido gravada, eu estou à disposição para responder qualquer questionamento, qualquer dúvida. A nossa turma já é uma turma pequena, tem 13 pessoas matriculadas e que estão participando. São mais ou menos 7 que enviaram o primeiro trabalho. Então, estou à disposição de vocês
mesmo quem enviou ou quem não enviou o trabalho, não vou classificar ninguém, para responder qualquer coisa, tá bom? Então, qualquer dúvida que tenha ficado em relação a essa nossa aula, eu estou à disposição aí durante a semana, e sexta-feira nós vamos continuar. Até a próxima.